uma atitude crítica, diferentemente do que pensa o senso comum, não é você se posicionar contrário a alguma coisa a priori. Pelo contrário, muitas vezes você está sendo extremamente crítico ao concordar com determinada coisa. Supõe que você saiba as razões pelas quais você discorda e concorda com alguma coisa. Para isso, a atitude crítica pressupõe um momento inicial, que é um momento de sensibilização ao real. Ou seja, você tem que estar atento às coisas, né? Parece ser um ato simples, mas ele não é tão fácil de ser realizado, não é? Pense as condições de trabalho, por exemplo, de um metalúrgico, ou alguém que está na labuta diária, mesmo aqui um burocrata do Estado, ou o funcionalismo público em geral. O sujeito passa o dia inteiro no trabalho, né? No caso lá de São Paulo, o sujeito pega um trem lotado logo às 6 da manhã, só de aperitivo, né? Já vai pendurado em pingente até o trem. Do trem ele tem que esperar um tempão até chegar a vez dele. O metrô de São Paulo é a cada 3 minutos, e mesmo assim, é aquele amontoado de gente que vocês veem na televisão. O cara se dirigiu ao trabalho, aí ele trabalha 8 horas, né? Eu sou químico, eu já fui metalúrgico. E aí, por ser metalúrgico, eu sei como é que funciona esse horário, né? Então, aí, a 9ª hora é para pagar o teu almoço, 1 hora de almoço, e 1 hora que você trabalha mais para o descanso semanal remunerado, para você não ter que trabalhar no sábado, entre aspas. Então, isso lhe perfaz em 10 horas. Se você entrou às 8, você foi até às 18. Para chegar às 8, você já tem que sair 6 da manhã de casa. E depois, até chegar em casa, são quase 21 horas. Você chega quase às 9 da noite de casa. Aí você pega esse cara e fala, bom, agora que você está aqui, vamos pensar no que é a sociedade capitalista, né, no que tem sido a tua vida e tal. Coisa nenhuma, o cara liga a televisão e quer ver o ratinho, né, quer ver alguma coisa que o distraia. Não é isso, gente? Então, estar atento à realidade não é uma coisa tão fácil de se fazer. Mesmo quando você dispõe de tempo livre, existe uma coisa que foi criada, né, na sociedade contemporânea chamada lazer, que é uma forma de ocupar o tempo livre do trabalhador com atividades nas quais ele não perceba muitas vezes a exploração. Então, agora no meu tempo livre eu vou curtir um lazer, onde eu vou ao shopping center, fazer uma prestaçãozinha, né? Quer dizer, livre do quê? Né? Como assim tempo livre? É um tempo em que as determinações da sociedade elas não estão suspensas, elas estão lá se efetivando. Então, estar atento à realidade não é tão simples. Não bastasse a extenuante jornada de trabalho, você tem os mecanismos de controle das consciências. Estou falando alguma bobagem? Quando vocês discordarem, por favor, levanta a mão e deixa a comunicação. A gente sempre vai poder debater aqui, ninguém vai ser reprimido, né, no uso da palavra. Então, veja só, a chamada indústria cultural tem feito você, no seu tempo livre, falar, quer saber, eu quero tomar uma cachaça e dançar o Ai Se Eu Te Pego, ou Tô Ficando Atoladinha, ou qualquer hit desses, né, que engrandece o espírito humano. Pois bem, então estar sensível à real já não é pouca coisa. Cara, invariavelmente nessas circunstâncias, quando você fala, pô, será que eu sou feliz? Já fudeu, você desculpa, né? Já ferrou, por quê? Nesse momento você já coloca questões existenciais as quais você não consegue lutar se não for coletivamente, não é? Não é coisa que você resolve individualmente. Vocês têm certeza que da minha parte, se eu pudesse, amanhã já acabava a desigualdade, fome, analfabetismo, mas depende de circunstâncias que são coletivas e históricas, não da vontade exclusiva de um único indivíduo. Então são determinações que acontecem na minha vida e que me impedem de só dar risada, né? A não ser que eu seja um sádico, né? Olha, as pessoas estão morrendo de fome na África. Olha, tem criança que não completa o primeiro ano de vida do Argentina. Ou seja, seria um exercício de sadismo, né? Mas não, muitas vezes a gente sequer sabe que essas coisas acontecem. Então, o que a Mariana Chauí supõe como uma sensibilização ao real é você se dispor e ter sido estimulado para notar o mundo ao seu redor. É pouca coisa isso, então? Não é pouca coisa, vocês concordam?
Porque, pessoal, o que é a sensibilidade? É algo que vem de dentro? Não, é algo construído historicamente, socialmente. Então, se a pessoa não é estimulada a gostar de determinada coisa, a se ocupar, a se preocupar com determinada coisa, essa pessoa vai se desumanizando, né? Ou seja, aquilo que o gênero humano construiu de melhor fica inacessível às pessoas. Então, se sensibilizar ao real representa já um tipo de formação, de educação dos teus sentidos, de você perceber o mundo extramental. Se a gente conseguisse isso com as pessoas, já era um ganho, não era, gente? Que as pessoas percebessem o mundo ao seu redor, não seria um ganho? Imagina se o cara se percebesse, então, que é o mais difícil de tudo é fazer autocrítica, né? Então, quer dizer, exigiria um nível de desenvolvimento que não é que a gente já não experimente dele, mas ele não está generalizado, infelizmente, ou seja, não está em todo o gênero. Pois bem, a atitude crítica começa então com a tua sensibilização ao real. Para você estar sensível ao real, você tem que ter um mínimo de estímulo dos teus órgãos dos sentidos. Tá certo, gente? Não do ponto de vista fisiológico, esse também, tá? Ou seja, o fato de eu não enxergar a cor esquerda limita a minha visão periférica, mas não limita que eu veja algumas coisas que muitas vezes alguém que tem os dois olhos não veja. Então, depende, ou seja, os órgãos dos sentidos são uma formação desde que existe a humanidade, né? Uma pérola não é nada para um olho que não foi educado. O ato de comer, para quem tem fome e não teve um paladar educado, é só um ato animal, exclusivamente animal, porque é só o ato de saciar a fome, né? Então a cultura, a história, tudo isso está envolvido lá, não é percebido. Pois bem, uma atitude crítica supõe então uma sensibilização ao real, que você perceba a tua vida, que você perceba a vida ao teu redor e perceba como essa vida acontece. Ainda não começou, né? Ela é um suposto da atitude crítica. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Muito bem. Uma vez percebida a realidade, a atitude crítica começa com uma suspensão momentânea dessa realidade, ou seja, uma expressão na filosofia que a gente dá o nome de negação ou negatividade. Negatividade, do ponto de vista do senso comum, quando a gente fala, olha, vamos elencar os pontos positivos e negativos, o negativo está sempre associado com algo ruim, né? Do ponto de vista da filosofia, a negação é a suspensão momentânea daquilo que parece óbvio, tá? Então, vai, um exemplo, né? Então eu estou aqui olhando a realidade, estou sensível a ela e vi uma cadeira, certo? Uma cadeira é um objeto feito pelos seres humanos que tem 4 apoios e cuja finalidade é fazer com que os homens sentem mais confortavelmente. Faz algum sentido? Faz algum mentira? Não. Então você olhou para a realidade e percebeu isso. Muito bem. Esse conceito que eu dei de cadeira aqui, ao analisar a realidade, o que seria um ato de negatividade? O início. Primeiro eu percebi a cadeira. Você viu quanta coisa eu percebi? Um cachorro formularia assim, que nem eu formulei. Uma vaca, um bode, um gavião. Eu sempre faço algumas brincadeiras com o Corinthians assim, subliminares. Um gavião, perceberia isso aí? Não percebi. Certo? Nem um porco, né? Não, o porco também não, mas é verdade. O porco também não perceberia. Agora, os seres humanos seriam capazes de fazer isso. Se eu estou vendo pouco ou muito, mas ó, um objeto feito pelos seres humanos, ou seja, não dá em árvore, não é? Ele é já um objeto feito pela mão humana, em 4 apoios, cuja finalidade é fazer com que os homens sentem mais confortavelmente. Os homens, assim, o gênero humano, tá? Eu estou fazendo a generalização a partir da palavra masculina, mas a humanidade se sente mais confortavelmente. Como começa a atitude crítica? Fiz tudo isso, aí o Danilo pega e fala, mas será, Marcelo? Quando ele botou o será, ele não está fazendo uma negação momentânea daquilo que eu falei? Vocês concordam? Ele está pondo em dúvida o que eu estabeleci, tá?
Então, a atitude crítica começa com aquilo que o Descartes chama de dúvida metódica, que é, mas será que é isso mesmo? Em geral, onde a gente menos vê coisas é naquilo que a gente julga óbvio. O óbvio sempre é o mais perigoso. Então, uma atitude crítica começa pela negação. Estou sensível ao real, faço a negação daquilo que está posto. Será que cadeira, Marcelo, é só um objeto no qual se senta? Pô, esse cara tá só com pergunta retórica. Qual é que é? Por que você falou isso aí? Ah, porque dito dessa forma, todas as cadeiras parecem iguais. Não é? O conceito que eu fiz, todas as cadeiras não parecem iguais. Não parecem? A minha cadeira é igual a essa cadeirinha de merda de vocês. Olha a minha cadeira. Pensa o quê? Olha. Vê se ela tem uma mesa, Júlio. Não tem, não é? A mesa, o seu é cadeira e mesa. A minha barriga praticamente não cabe. Eu sempre tenho que ficar assim. Imagina se eu tivesse sentado aí. Olha a mesa de vocês ou a minha. Tá certo? Por que vocês têm essa cadeirinha de merda e eu tenho essa mesa, essa cadeira? Por quê? Hein? Porque eu sou professor. Lívia. Você é um aluno. Sabe o que quer dizer aluno? Aluno sem luz. Aquele que reflete a luz do professor. É isso que vocês estão. Eu que estou aqui, o luminoso. Você. Essas cadeiras aqui, elas foram. Foi aqui que sacanearam. Sacanearam. O que foi aí, Fábio? Mas que você tem que. Não pode me fazer assim, não, eu estou aberto, eu brinco a cadeira, o diabo, deixa depois da prova. Os caras são inteligentes, é de sacanagem. Muito bem. As cadeiras são diferentes. Se você for uma loja de imóvel para escritório, todo aquele conceito de cadeira vai caber e vai ser verdadeiro. Porém, você vai ter a cadeira da digitadora, tadinha. Né? A cadeira da secretária, o imposto já é um pouquinho maior, estofado. Né? A cadeira do diretor, aí rapaz, já é outra coisa. A cadeira do presidente, então, tem abandonador, coçador de saco, tem tudo lá, de tal maneira que você fala, pô, se eu disser depois dessa viagem, que cadeira é nessa sociedade uma expressão de hierarquia social, é mentira? É mentira, gente? E se eu disser que tem na cadeira fetiche de mercadoria, que é que a pessoa acha que a vida dela está na cadeira? Vocês já assistiram Beleza Americana? Assistiram? Beleza Americana tem uma cena que ele está lá com a esposa tentando reatar, aí está no rally rola já está suando, já está. Aí ele vai deitar a mulher no sofá, ela começa a olhar o sofá. E aí ele, pô, empolgadão, empurra, ela fala, e ele tá com uma garrafa de cerveja. Aí ela fala, cuidado com o sofá. Ele fala, como é que é? Pô, naquela hora. Como é que é? Ele fala, cuidado com o sofá, vai derramar cerveja no sofá. Ele fala, mas isso aqui é só um sofá. É, mas custou $4.000. Por quê? É o sofá que é da cor, que é da cortina, né, que combina com a cortina e que possivelmente foi de algum design aí, que comprou na Top Stock, sei lá onde, e que vale uma grana, e aquela cadeira ela é mais, o sofá é mais do que um lugar que a gente possa, inclusive, né, usar para essas finalidades que alimentam a existência humana, não é não? Pois bem, cadeira é também um objeto, é um objeto também que representa a fetichização das mercadorias nessa sociedade. Não estou falando mentira, gente. É mentira. Se a gente tivesse parado naquele conceito inicial, sem o será que nós chegaríamos a essas outras conclusões? Vocês estão vendo que o que eu estou expandindo de cadeira tem a ver com um pouco com o meu domínio das leituras que fiz, ou seja, da sociologia, da filosofia, né? Fetichismo de mercadoria é uma categoria que foi desenvolvida pelo Marx, foi uma descoberta dele, né?
Estou falando lá de hierarquia social, que é algo que na tradição marxista, mas não só nela, foi aí que tentava aos quatro ventos pela sociologia contemporânea. Então veja só, alguém aqui da ergonomia podia ver outras coisas a respeito de cadeira que eu não estou vendo, tá? Então, vocês entenderam o papel da negatividade? A negatividade é tudo aquilo que nós descobrimos depois? Não. A negatividade é tão somente o será. E até onde foi na conversa do Danilo, gente? Quando ele falou, do jeito que você fala, parece que todas as cadeiras são iguais. E aqui, ao olhar para essa sala, eu já vi cadeira que o apoio é para o lado esquerdo, vi aquela cadeira que não tem mesa junto. Agora, as razões pelas quais isso existe, essa diferenciação de cadeiras, exigiria um segundo momento, que é de a gente ampliar o conceito de cadeira. Aí já começamos o que a Marilena Chauvin chama de positividade. O que é positividade? Tudo aquilo que eu descobri para além de cadeira, daquele momento inicial. Se eu disser que cadeira é um objeto de 4 apoios, né? No caso específico esse, de madeira e ferro, que foi feito para que os homens sentem mais confortavelmente, eu estou falando mentira? Agora, depois dessa viagem da hierarquia e do fetichismo, esse meu conceito não está incompleto? Bem colegas? Sim, porque nós descobrimos outras coisas. O que é positividade? Depois de você ter feito a negação, de ter feito a investigação, você chega a uma nova síntese. Tá legal? Vocês perceberam que no caso específico, aquilo que a gente negou inicialmente era parte da verdade, mas não era toda a verdade. E nem nós, com essas outras duas informações, esgotamos esse objeto. Esgotamos? Não. Né? Ou seja, estamos longe de esgotar o que é cadeira nessa sociedade. Pergunto, com os exemplos e a ilustração, vocês entenderam o que é o momento da negatividade e o momento da positividade? Sim, colegas? Muito bem. Então agora nós vamos falar mais do mesmo dito de outra forma. Então vamos pegar algumas coisas da realidade que trazem conhecimentos por trás de si, né? São elaborações que estão em forma de frase, de frases postas na lousa e que são frases com as quais a gente lida todo dia, né, no nosso cotidiano, por isso todo dia, e que trazem uma série de conhecimentos que muitas vezes a gente não nota que os tem. Ou seja, vamos nos sensibilizar ao real, fazer exercícios de sensibilização ao real. Tá bom? Posso seguir? Pergunta, essa primeira parte aqui, beleza, gente? Eu fui claro? Tá? Ó, cadeira dava pra gente ir mais longe, tá bom? Só pra entender o que é positividade. Bom, a isso no texto vocês vão ver que a Marilena Chauvin dá o nome de evidências do cotidiano. Então, ó, quando duas pessoas, quando dois seres humanos estabelecem um diálogo no qual uma pergunta para a outra, que oração ou que dia é hoje, que conhecimento está por trás dessas frases, gente? O que eu e o Danilo está de relógio aí? Eu também estou. Que oração? 10 para as 3. Tá certo esse relógio, hein? Olha que meu, uma loja de R$125. 10 para as 3. Tanto eu quanto o Danilo temos que ter internalizado a compreensão de tempo. Não é verdade? Quando eu pergunto que oração ou que dia é hoje, eu estou perguntando para ele sobre o tempo. Não é isso? Estou falando bobagem? Não, né? Que oração, que dia é hoje, envolve que tanto eu quanto ele saibamos sobre o tempo. Muito bem. Como é que os homens chegaram nisso aqui? Podemos pensar juntos? Imagina o seguinte, lá em São Paulo,
tribo dos alvinegros da Zona Leste, estão lá em quadripedia, e aí perceberam que o sol se levantou, se colocou lá, se pôs de volta, veio à noite, outro dia aconteceu de novo. Aí o cara fala, rapaz, o que é isso? Não sei, pronto, aí que eles chegaram. Aí uma outra tribo, um pouco mais evoluída, dos tricolores lá da Zona Sul, do Morumbi, vocês conhecem São Paulo? Alguns conhecem, outros não, né? Do tricolor do Morumbi, chega e fala, não, os caras não perceberam, mas isso aqui é um ciclo, dá pra gente anotar. E foi até aí que eles chegaram, o nível de desenvolvimento máximo deles era esse. Uma outra tribo de alvinegros na Baixada Santista lá, tem praia e tal, foram mais longe, eles perceberam que depois de um monte de pauzinhos desse aqui, né, as flores caíam, né, ficava mais quente, ficava mais frio, nossa, aí tem um ciclo maior. Aí depois de anos e anos de evolução, a tribo Alviverde ali de Sumaré, Perdizes, né, onde vai ter a grande arena, a Palestra Itália, fazer a propaganda aí pro Avante, né, sócio torcedor do Palmeiras. Depois de muito tempo de evolução, os caras sacaram o seguinte, meu irmão, o que o cara notou aqui é o espaço de tempo que o planeta Terra leva para girar sobre o seu próprio eixo. E o outro é o espaço de tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol. E a gente, mais que isso, a gente pode mensurar. Já imaginou se o cara perguntasse que oração e você respondesse tudo isso, gente? É óbvio que essa brincadeira aí é uma ficção, né? Jamais que os tricolores iam perceber esse jamais. Foi uma concessão que eu fiz. É legal que aqui você pode sacanear mais com isso, porque tem mais flamenguista, Vasco, Botafogo, tem pouco torcedor de time de São Paulo. Tem algum torcedor de time de São Paulo aqui? Tá bravo, ele é corintiano, não é? Você é corintiano? Desculpa, brincadeira. Você é corintiano? Ok? O Nilo fez uma brincadeira tão inteligente sobre a gravidade. Você tricolor. Tá de certo também. Alguém mais torce para o time de São Paulo? Você? Corinthians. Desculpa, eu não vou mais brincar com vocês. Porque vocês estão sendo muito simpáticos comigo. Então não vou mais brincar. Só hoje. Porque eu tinha preparado a aula pensando nessas brincadeiras. Mas só hoje, tá? Depois eu paro. E se domingo acontecer do Palmeiras ganhar, que vai ser difícil, eu não vou falar nada. Eu vou falar. Nunca tiro sarro de resultado. É verdade ou mentira, Davi? Eu nunca tiro sarro, porque eu sei. Às vezes o cara tá chateado, então é melhor deixar passar. Porque eu gosto muito de futebol, mas às vezes a gente faz cada ignorância por causa disso, né? Não vou mais brincar. Bom, eu falo comigo mesmo em voz alta. Tá? Então, veja só, os seres humanos, diferentemente de outros animais, foram capazes de ter essa percepção. Percepção essa que tem internalizada, e com o desenvolvimento da linguagem, a gente chama isso de tempo, a percepção do tempo, né? Aqui na língua portuguesa demos o nome de tempo, que horas são, que dia é hoje, e que permite aqui a nossa comunicação. Gente, dito que dia é o espaço de tempo que o planeta Terra leva para girar sobre o seu próprio eixo, não parece que todos os dias são iguais? Entendeu? Vai dizer isso no dia do seu aniversário? Pô, você se sente especial, não é? Que tempo passa mais rápido? Você dando um amasso no portão lá com a namorada ou aqui ouvindo aula de filosofia? Claro que aqui na aula de filosofia o tempo corre mais rápido do que lá. Imagina, a nossa percepção do tempo, do ponto de vista físico, né? Sabemos que de fato é aquilo. Porém, as atividades que preenchem o seu dia, elas podem ser mais prazerosas, menos prazerosas, e te darem uma outra sensação de tempo. Porém, para a gente fazer toda essa viagem, que eu ainda sou pago para fazer, falar de obviedades com vocês, né? A gente precisa ter essa compreensão de tempo de comunicação. Se tiver alguma atitude crítica, mas será que o tempo é... Não. Até agora a gente só evidenciou. Esse tempo, né? Ele... Cadê? Onde está? Tá aqui. Unamos para 6. Então a gente pode mensurar o tempo. Mas também, ó, aqui quando a gente está falando, ó, ela
está sonhando, ele está sonhando e ela está mentindo, o que permite a gente elaborar essas frases? Uma compreensão que tanto eu quanto vocês têm sobre realidade. Estar sonhando e estar mentindo é uma forma de distorção da realidade. Quando alguém distorce a realidade. Por isso a gente tem uma noção de realidade objetiva. Então se eu digo para vocês, né, mesmo acordar, tipo, olha, depois de amanhã a gente vai mudar o mundo, não vai ter mais desigualdade e tal, não sei o quê. Aí como é seu nome? Carlos. O cara vai dizer, pô, Marcelo está sonhando aí no sentido metafórico. Imagina que daqui 2 dias eles vão resolver esse problema que a humanidade há séculos não tem dado conta. Né? Não está sonhando também, pode acontecer do Felipe, sei lá, carnaval, teve um estímulo na televisão, aí foi dormir, imaginou que estava pulando lá. As águas vão rolar, e aí ele vê uma loirinha, uma morena, um moreno, um loirinho, né? Eu estou tentando o tempo inteiro aumentar, ampliar isso aí, porque a gente sempre dava esses exemplos, né? Ele falou, esse exemplo ele não é homofóbico, mas ele acaba ampliando as nossas possibilidades. Então, o sonho é o que você quiser. São pessoas atualmente. Não, eu falei isso aí, ó, tá vendo? Isso aí eu não fiz em nenhum momento. Aí tá ele lá, passou a morena, ou o moreno, ou a loira, ou o loiro, e ele foi lá atrás, segurando na cintura, né? As águas vão rolar, e ele... Aí ele foi para casa, foi dormir, e aí dormiu em decúbito dorsal, à noite o lençol começou a levitar. O Felipe ele não veio, estava dormindo e tal. Imaginou o que aconteceu, a moça, nossa, você vem sempre aqui no baile do tênis clube, yacht clube. Não, yacht clube não ia rolar isso, é mentira. Tem algum baile popular aqui em Brasília, do carnaval? Sei lá, Pedro não fica com esse negócio. Ah, é? Então, aí a moça, ó, você vem sempre aqui no baile e tal, vamos para um lugar mais, e ele tudo lá. Aí a mãe acorda o sujeito bem nessa hora que ele estava suando, os lençol levitando. Gente, tanto no meu caso quanto no dele, vocês teriam um juízo moral negativo sobre isso? Onde já se viu ficar chorando, sonhando com a mulher? Onde já se viu ficar pensando em acabar com a fome, com a desigualdade? Ou seja, nem toda distorção da realidade tem sobre ela um juízo moral negativo da nossa parte, não? Agora, e se eu digo, vamos por ele aqui ao invés de ela, que os homens acham que mentem mais. Ele está mentindo. Aí o ele está mentindo é diferente da minha idealização aí de uma outra realidade dele. O baile de carnaval ficou pensando na moça, no moço, sei lá e como. No caso do ele está mentindo, aí é uma distorção intencional da realidade, não é? Que é tipo, não, imagina, pode tirar a roupa, eu quero casar com você, eu quero ter filho, imagina que é só essa noite, né? Aí o que está acontecendo? Você está tendo uma ação de distorção da realidade que ela é intencional, tá? Toda mentira é ruim? Talvez não, né? Imagina, se acontece um acidente com a minha família aqui, vocês precisam me dar a notícia, sabe que eu vou sair que nem louco, dó. Mas aí acho que talvez seja mais uma opção, ó, estão chamando da tua casa. Tá? O que aconteceu? Você tem que ir logo lá? Não, parece que a sua mãe subiu no telhado, né? Para ir aos poucos. Mas mentir é distorcer intencionalmente a realidade. Gente, essa conversa aqui poderia ser desenvolvida com um cachorro sem nenhum alterador de consciência. Não estou imaginando você, né, usa um alterador de consciência, aí você conversa com o cachorro, conversa com a porta, mas de cara limpa, né? Que essa conversa só é possível de ser estabelecida entre seres humanos. Mesmo que na brincadeira, gente, vocês já viram a grandeza do ser humano?
quanta coisa, cara. Eu nunca vi um cachorro de relógio, não é? Quem sonha, quem pensa em emancipação, então, quem pensa em relação afetiva ou homoafetiva, quem são os seres humanos? Gente, nós estamos constatando evidências do cotidiano, tudo aquilo que nós sabemos e muitas vezes não damos conta. E é incrível como muitas vezes o noticiário faz a gente perder todo o nosso traço de humanidade. Que você se sinta mais disponível para preservar as baleias jubartes do que a própria humanidade, né? Porque aí você vê o Nardoni jogar o filho da janela e aí você fala, olha só, a humanidade está perdida. Porra nenhuma. A humanidade faz poesia, faz música, a maioria dos pais dá a vida pelos filhos. Aquilo é exceção. Se não fosse o nosso desenvolvimento genérico, você não sabia, quando eu perguntasse que oração, você não ia entender, né? E você não teria essa compreensão do que é a realidade e da tua possibilidade de agir sobre ela. Muito bem, essa realidade a gente pode avaliar. Pode avaliar, no primeiro caso aqui, qualitativamente, né? Aqui, ó, não vai caber tudo. Ou então, quantitativamente. Quando eu digo que eu sou mais velho que o Efraim, é porque eu nasci em 66 e o Efraim em 80. 14 anos de diferença. Não parece, não é? Imagina, obrigado. Tá vendo, Efraim? Registra isso, por favor. Não parece que é mais, não. Beleza. Obrigado, olha lá. Tá vendo, Efraim? Quantitativo. Qualitativo, eu nem usei por a gente aqui, porque ia ser aí constrangedor, mesmo para quem quisesse puxar o saco, para garantir a avaliação. Então, ó, Maria é mais bonita que a Glória, depende do quê? De um juízo seu de ordem qualitativa. De onde veio esse juízo seu de ordem qualitativa? Veio de dentro? Não, veio da uma produção histórica e social de toda a humanidade. Correto? Tudo bem. Então, a realidade, nós podemos mensurar o tempo, podemos perceber se ela objetivamente é a realidade e podemos avaliar essa realidade. Realidade essa, gente, que nós, seres humanos, desde o Aristóteles, né, percebemos que ela se estrutura na forma de causa e efeito. Não é? Ou seja, todo efeito tem uma causa original. De tal maneira, a gente é tão espertinho que ao perceber o efeito, a gente evita ou modifica a causa. Não é? Quando eu digo, ó, não saia na chuva para não se molhar, não é uma relação de causalidade? Ou seja, o que faz você ficar molhado? A chuva. Portanto, não seja burro, né? Vai sair, você não quer se molhar, não sai na chuva. Mas veja só, isso nos dá a possibilidade de previsibilidade do futuro. Faz sentido? Ao descobrir a relação entre causa e efeito, claro que tem fenômenos que são multicausais, que não é uma única causa, são pluricausais. Porém, ao verificar essa relação de causa e efeito, eu posso interferir sobre a causa. Tá? Isso te dá previsibilidade de futuro. Então nós somos capazes de observar a realidade e ver como ela se articula em forma de causa e efeito. Tudo bem? Faz sentido? Sim. E aí os diversos ramos da ciência se aprofundaram nisso, não é? Não é? Por exemplo, a gente pode dizer sem medo de errar que uma criança que nasceu na favela, ela tem em São Paulo 96% de probabilidade de morrer na favela. Por quê? Ou ela vai ser morta pela polícia, ou ela vai levar a vida de trabalho dela, como seus pais ou seus avós, e a possibilidade de mobilidade social é praticamente inexistente. Vocês sabem qual é a maior possibilidade de mobilidade social na ordem capitalista? A escola. A escola, por exemplo, aqui em Brasília. Sujeito que mora no entorno, que o pai possivelmente não teve condição de ir para a universidade e tal, vê aqui e faz o curso de licenciatura. Se ele por acaso passa no concurso do GDF aqui em Brasília, ele tem um salário inicial que é em torno de quase R$5.000. Uma possibilidade impensável para o pai dele.
né? Muito mais do que futebol, basquete. Não, se for temporário, 3,5, né? Que você ficou olhando para eles confusão. Estou pensando no efetivo. Agora os caras estão em greve para garantir de parar de temporário, né? O efetivo também, acho que é 3.500. Não, 3.500 só na fase inicial. Você entrou 3.500, entrou em jornada integral, trabalho coletivo já melhora. Cara, comparado com São Paulo começou do estado palmeirense. Ganha em média R$ 1.300. Aqui também, ou menos. Começou lá. Elias, sabia disso? Brasília é tão cara quanto São Paulo, mas é mais cara que São Paulo, isso é verdade. Colegas, vocês estão entendendo o que eu chamo de mobilidade social? Aí veio o cara e falou, não, você pode ser um talento esportivo. Teve que jogar futebol, a peneira, eu tinha 1.200 crianças, eu fui da seleção brasileira infantil, seleção brasileira juvenil, seleção paulista. De todos que jogavam comigo na minha fase, teve um que virou atleta profissional. Então já estou falando dos selecionados do futebol, que foram dois. Vocês não vão conhecer provavelmente. O Gerson Kassab, depois foi jogar na Itália, e o Denise Morini, lateral esquerdo, que em 86 enterrou o Palmeiras contra a Inter de Limeira. Né? Eu já não jogava mais, já tinha sofrido acidente, estava xingando ele de tudo quanto é nome na frente da televisão. Foram os únicos de toda aquela geração, que eram selecionados, aqueles 1.000 e tanto, que se tornaram atletas profissionais. Sem dúvida nenhuma, na ordem burguesa, a escola ainda é o principal instrumento de mobilidade social. Tá? Eu sou da minha geração, eu nunca passei fome, como vocês podem perceber. Né? Eu nunca passei fome, mas eu venho de uma família que eu sou o primeiro a concluir o curso universitário. É menos de 1% da população brasileira que conclui o doutorado. Isso vem aumentando, mas ainda é menos de 1%. E quando a gente pensa Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, o quadro é um pouco diferente, mas não podemos tomar a realidade pela parte, né? Ou seja, no conjunto é distinto. Muito bem, mas aqui o que importa, se vocês entenderam a questão da relação de causalidade. Tudo bem? Uma realidade, aqui nessa frase está isso embutido. Mesmo com a tua tia, que nunca foi para a escola, ela não sai na chuva para não se molhar, é porque ela tem noção de causa e efeito. Mas essa realidade, a gente sabe que sobre ela nós podemos ter um juízo que é mais objetivo ou menos objetivo. Em geral, quando o nosso envolvimento afetivo é maior, a possibilidade do distanciamento na análise da realidade é diminuída, não é? Eu não estou dizendo que ela seja impossível, né? Meu pai sempre foi um cara muito duro nas avaliações que fazia sobre mim, e em geral ele estava sempre certo, meu falecido pai. Mas a minha mãe certamente não é. Até hoje ela ainda... Né? Não estou dizendo que isso é uma coisa de mulher, de homem, de sentimento materno, mas o filho nunca estava errado. Meu pai nunca era capaz. Então quando a gente está fazendo análise do filho, né, você fala, pô, esse menino chuta a bola na vidraça, não sei o quê. Aí vem o vizinho reclamar e fala, ó, você, por favor, saia daqui, vai cuidar da sua família, seu sem vergonha, já se viu falar assim do meu filho, não é? Mesmo você reclamando diariamente dele lá. E o objetivo diz respeito, né, aqui no caso da conversa, a quando você é capaz, minimamente, de retratar a realidade com um certo distanciamento. Gente, esses conteúdos apurados nessas frases, eles são verdadeiros? Ou seja, o que eu captei lá com vocês na frase, faz sentido? Naquela frase, a noção de objetividade e subjetividade, a noção de tempo, a noção de realidade, a noção de causalidade, não estão presentes lá naquelas frases? Então, vai dizer a Mariana Chauí, até agora não tivemos atitude crítica nenhuma. Nós só constatamos a realidade. Voltando então, vocês perceberam como mesmo a sensibilização ao real não é algo fácil de ser feito? Porque o teu dia a dia muitas vezes impede que você reflita sobre as coisas, sobre o mundo que te cerca e sobre você próprio. Muito bem. Quando é, então, que se inicia vai ser uma das poucas vezes que eu vou escrever no quadro, porque eu fiz uma cirurgia no ombro e dói bastante na hora de apagar. Então eu vou usar mais slide, né?
A atitude crítica começa quando a gente pega uma dessas coisas, né, e bota o será em torno disso. Então, vamos começar a reiniciar aquela da frase inicial. Tempo. O que é o dia? O espaço do planeta Terra girar, o espaço de tempo que o planeta Terra leva para girar sobre o seu próprio eixo. Bom, dito assim, todos os dias parecem iguais, não é? Não é, Danilo? Nem você falou para a cadeira? Sim, Marcelo, é assim. Fala, então peraí, mas os dias não são iguais. Nesse espaço de tempo que o planeta Terra leva para girar sobre o seu próprio eixo, a sua vida se desenvolve da mesma maneira? Tem uma hora que você tem que ir trabalhar. Você trabalha? Não, mas vai ter que trabalhar. Eu tenho, né? Muitos aqui têm. Você tem que vir para a escola, você tem que fazer trabalho com os amigos, você, não é? Então, o dia ele tem fases, né? É um tempo que ele é dividido entre fases dominantes, aí diríamos, são predominantes. Primeiro a fase de dormir, não é? O descanso. Em média a gente dorme quantas horas? 8 horas? Recomenda-se que durma pelo menos 8, não é isso? Aí, 8 horas é a jornada de trabalho, não é? Em média, 8 horas. A 9ª hora do almoço, a outra hora para pagar o descanso remunerado, semanal remunerado, em torno de 10 horas. Te sobraram 6 que você gasta em condução, transporte e descanso, lazer, educação, aí dependendo da fase que você se encontra na sua vida. Não é isso? Por que você tem que trabalhar 10 horas, gente? Por quê? É porque nós temos uma organização social, não é? Que é fundada numa relação social de produção, que de um lado fica quem contrata a força de trabalho, do outro lado quem vende força de trabalho. Não é isso? Os homens, para produzir a sua vida, sempre produziram dessa maneira? Não. O trabalho escravo parece que era um outro tipo de relação social de produção, não é? Durante a Idade Média, o trabalho servil também era um outro tipo de relação social de produção. No capitalismo, você tem a relação social de produção fundamental, é a relação social de produção entre capital e trabalho. Tá certo, gente, ou não? Faz algum sentido? Gente, pode questionar, não sei se vocês estão pensando ou estão torcendo para eu parar de falar, né? Mas pode questionar, não é isso em geral? Estão vendo que eu estou usando o em geral? O trabalho assalariado é uma generalização. Todo mundo trabalha sobre o trabalho assalariado? Não, mas é o padrão da maioria, não é isso? Muito bem. Para você ser um trabalhador assalariado, o que você precisa concretizar durante a sua vida? Você precisa se preparar para o trabalho? É isso? Sim ou não? Sim. Quem é que cuida dessa preparação para o trabalho, em geral? A escola, quem mais? A universidade? Elas não cuidam disso? Cuidam. Muito bem. Ô Felipe, você, não vou falar quando você crescer, porque você já é brutalhão, mas você de pequeno imaginava o que você ia ser na vida? Hã? Você imaginava que ia ser? Jogador de basquete. Jogador de basquete. Não, qualquer coisa. É? Mas... E você gosta de uma única coisa? Você gosta de que mais além de basquete? E também seus momentos íntimos você não precisa declarar, né? Além. eu gosto. Você fazia que curso antes de fazer estatística, agora está fazendo educação física. Você acha que você vai gostar de ser professor? Mas eu não sei vocês. Eu por exemplo, gosto de dar aula, gosto de ensinar os outros.
Tudo bem. Você gosta de estudar também? Pesquisar? Eu gosto. É? E você toca algum instrumento musical? Toca? Toca o quê? Eu toco Pandeiro? em geral. E cavaquinho, olha só. Você já fez mais coisas do que eu queria ter feito na minha vida. Por exemplo, meu sonho é tocar cavaquinho e tocar no grupo de chorinho. Pô, ia ser muito legal. Mas eu queria também ter estudado mais história, ter estudado mais filosofia. Só que chegou um determinado momento que eu estava na faculdade, eu falei, mãe, acho que eu vou trancar o curso e fazer outra coisa. Ele falou, filho, só faltam 2 anos. Né? E eu percebi que quando ela perguntava para mim o que você vai ser quando você crescer, nessa sociedade representa uma única coisa. Ou seja, que função você vai desempenhar para ganhar o seu sustento? Muitas vezes, para ganhar o meu sustento, eu sou impossibilitado de ser um monte de coisa que eu gostaria de ser. Não é verdade? Não é? Ou seja, eu tenho que dar aula de manhã, dar aula à tarde, dar aula à noite. Que hora que eu vou aprender cavaquinho? Que hora que eu vou ler lá os textos do Shakespeare que eu achava que eram belíssimos? Eu falei, pô, não posso morrer sem fazer isso. Né? Mas e aí? Aí é o seguinte, eu preciso vender minha força de trabalho em troca de salário. Muito bem. Ao vender a minha força de trabalho em troca de salário, esse tempo da jornada de trabalho, eu tenho autonomia sobre ele? Sou eu que decido o que faço nesse horário? Não. Alguém decide sobre mim. Então veja só, o homem desenvolveu, domina a natureza, faz tanta coisa legal e tal, porém, mais de 1/3 da sua vida, a sua autonomia sobre a sua vida é quase zero. Não é? E a tirania está em que para eu garantir de comer, vestir, me abrigar do frio, eu sou impedido de ser um monte de coisas que eu gostaria de ser. E a nossa vida fica tamanhamente unilateral, que se eu te pergunto o que você é, você me responde o que você faz. Não é isso? Falou, ó, Danilo, o que você é? Ah, eu sou professor de educação física. Eu falei, não, rapaz, eu perguntei o que você é, o que você está sendo, o que você está fazendo na sua vida, né? Quais são os domínios que você tem sobre isso? Por quê? Nós vamos ver que depois do Marx se descobriu que nessa sociedade a disputa pelo tempo de trabalho é disputa ao mesmo tempo pela acumulação. De tal maneira que o ex-presidente dos Estados Unidos, né, chegou àquela conclusão de que tempo é dinheiro. Ou seja, o tempo representa acúmulo de riqueza para alguém, porque nesse tempo coisas são produzidas e muitas vezes foram produzidas sob o trabalho assalariado que não necessariamente foi pago. Bom, então quando eu digo que dia é o espaço de tempo que o planeta Terra leva para a geração do seu próprio eixo, aqui não estão guardadas determinações que são de ordem sociais, culturais, econômicas. Não é isso? Para quem gosta de futebol, quarta e domingo são dias especiais, não é? O dia que tem o futebol na televisão. Para quando você fez aniversário, o dia do seu aniversário é uma coisa fundamental. Esquecer o dia do seu casamento é a mesma coisa que pedir indiretamente a sua separação. Ou seja, dia não é sempre a mesma coisa, tal qual aquela consideração da física. Ou seja, dia é muito mais do que o espaço de tempo que o planeta Terra leva para girar sobre o seu próprio eixo. Eu estou insistindo, né? Entenderam a estrutura da atitude crítica? Sim. O que ela te permite, aí agora nós vamos fazer a síntese filosófica. Tudo isso daí, por trás, nós estamos falando do quê? Caraca, vocês não têm ideia de como eu me sacrifico pela minha profissão. É dói demais. Eu fui atropelado, além daquele acidente de carro, que eu fiquei sem a visão do olho, eu fui atropelado e eu tive que fazer uma cirurgia no ombro. Eu tinha 7 lesões no ombro e nunca mais ficou bom, entendeu? Ainda bem que para certos movimentos não me causou dano, porque muitas vezes, né, na solidão dessas capitais,
você não pode ter possibilidade a certas atividades. E aí, gente, eu não estou querendo dizer com isso que a amplitude de movimento é desse tamanho, não é. Mas assim, pelo menos mexe um pouquinho. Muito bem. E nós estamos falando, em outras palavras, que é a atitude crítica que pode te salvar desse mundo manipulado. Tá? Em outras palavras, nós estamos dizendo, é a ciência e a reflexão crítica que pode fazer você sair do mundo da aparência. Em outras palavras, a atitude crítica permite que você acenda a essência dos fenômenos. Vamos imaginar o seguinte. Isso aqui, colegas, é um iceberg, tá? Vocês querem que eu ponha o nome para ficar? Eu desenho muito nome. Não? Vou pôr, vai. Isso aqui é um mar, tá? Vou dar uma pista, né? Peixinhos, aqui está o mar. Aqui está o navio. Falei que eu não vou mais sacanear com o Corinthians, então não vou pôr Gaviões da Fé. Fiel, relativo à fé, e não a Gaviões da Fé. Vem eles lá, o capitão deles é o, sei lá, capitão metaleiro. Não, não é por nada a ver com o Corinthians. O metaleiro era o presidente da Gaviões da Fé, não vou fazer isso também. O capitão Tite, então, Tite é um nome que não precisa ser necessariamente a navegabilidade. Nós estamos vendo, né? Não, Tite não, vamos pegar, sei lá, o capitão Efraim. Sacanear o amigo, né? Que ele não. Tá o capitão Efraim e ele tá olhando para cá e ele avista um pedaço de gelo em cima da água. Fala, gente, tem um pedaço de gelo em cima da água. Consulta lá os seus amigos da Fiel, do barco Fiel. Diz, não, basta, capitão Efraim, que o senhor siga e o próprio movimento da água vai tirar, né, aquilo lá do lugar. Pois bem, ele veio, imagina o que aconteceu. Bateu o barco, aí ficou um monte de gente aqui, né? Ainda nadando, boiando, sem morrer. E aí veio um outro barco, olha só que preguiça, né? Dor no ombro, lembra disso? Aí veio o barco, né, da crítica. Aí o capitão Ademir da Guia, né, que conduzia o barco, fala, olha um pedaço de gelo em cima da água. Os caras, é mesmo, capitão? Aí fala, mas será que é só um pedaço de gelo em cima da água? Vocês perceberam a utilidade da atitude crítica? Né? Imagina você nessa situação na água, com um iceberg. Tá? Pô, será que é só um pedaço de gelo em cima da água? Pode ser que seja outra coisa. Ah, vamos mandar uma mensagem, né, com o sonar e ver se identificar. Ó, pô, isso é muito mais que um iceberg, muito mais que um pedaço de gelo em cima da água. Isso é um iceberg. Atitude crítica, será? Pedaço de gelo em cima da água, é mentira? Não, mas é a aparência do fenômeno, não é todo o fenômeno. Ou seja, não é mentira, mas não é toda a verdade. Quando é que eu posso fazer uma síntese mais completa? Com a positividade, desde que eu tenha estabelecido a negatividade. Em outras palavras, gente, nós estamos falando aqui da distinção entre aparência e essência do fenômeno. Só é possível as pessoas, a aproximação, a aparência a essência do fenômeno, se você efetiva essa atitude crítica. Estamos de acordo? Sim, você tem que ter essa atitude crítica. Será que é isso mesmo? Será que não é mais que isso? Aí alguém vem e fala, não, educação física é a área do conhecimento, ou a profissão, que além de ser um tesão de curso, você não precisa ler, não precisa estudar, nem nada disso e tal, é como se fosse a piscina o tempo todo, que cuida do bem-estar físico, da saúde da pessoa. Eu lá no meu canto há um ano, eu falo, será? Eu olho os atletas, ficar tudo arrebentado, né? Quando eu vejo treinamento esportivo.
Aí eu, academia é cheio de anabolizante. Quando não é esse tipo de droga, é outro tipo de droga. Sabe onde boa parte dos jovens tem a sua iniciação ao álcool? Nos jogos regionais. Lá em São Paulo tinha os jogos regionais, jogos abertos. Todos eles têm rituais de passagem. E o cara tem que tomar uma cachaçada. O cara, olha, a primeira vez que eu tive contato com isso foi aqui. Aí o nego fala, não, porque o esporte, a dança, o jogo produzem saúde. Eu falo, olha, não estou vendo aonde, né? Mas será que é isso mesmo? E será que não tem mais coisas além disso daí? Só que, para que eu possa fazer um exercício de caminho para a essência dos fenômenos, eu tenho que educar os meus sentidos, vocês concordam? Não adianta eu falar o será. E aí a problematização disso vai ser pobre, se não tiver o quê? Se eu tiver tomado Todd, né? Tem que tomar Todd para poder fazer crítica. E aí, o que é tomar Todd? Irmão, deixa eu ver o que a antropologia diz, deixa eu ver o que a sociologia diz, deixa eu ver o que a filosofia diz, deixa eu ver o que a fisiologia do exercício diz. Ou seja, eu tenho que estar um monte de canhão para matar a pulga, mas eu tenho que estar armado até os dentes. E mais, vocês viram que eu disse que a atitude crítica permite a você uma aproximação da essência. Por que eu usei o termo aproximação, colegas? É impossível você chegar a 100%. Você não é corintiano, não é? Você é flamenguista, São Paulino. Mas tá bom. Esse negócio de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, vocês viram aqui pela prática que não tem nada a ver. O Carlos é super inteligente, o Roger é muito inteligente, então não dá mais para eu usar isso. Estou ferrado. Eu vou ter que agora falar de Flamengo e Vasco. Não, aí eu corro risco de vida aqui no Brasil. Pois não, Roger, continua. Porque não dá para ter um conhecimento absoluto sobre as coisas, não é isso? Ontologia, na filosofia, o ramo que estuda o que os seres são. É possível a um ser humano saber tudo sobre todas as coisas? Não. É possível ao conjunto da humanidade saber tudo sobre todas as coisas? Hein? Misturar o físico com o matemático, com o professor de educação física, a gente consegue ou não? Por que a gente não consegue? Porque desde o Hegel nós descobrimos que ser é vir a ser. Ou seja, que essa realidade está em constante transformação. E não está, gente? Pela própria ação dos seres humanos. A gente age sobre a realidade. Qual é o meu suposto? Que depois desse nosso encontro aqui, vocês vão sair diferentes do que eram antes de terem entrado. Tomara, né? Tomara. Isso quer dizer o quê? Que a realidade está se transformando. Como que a gente tem controle sobre tudo isso daí? O duro é que o nosso egocentrismo, nós somos educados para ser egocêntricos, né? A gente fica incomodado em não ser o cara, em não saber todas as coisas. Então, o primeiro ensinamento de ciência é o seguinte: você não é o Todo-Poderoso. Diria eu que sou um ateu. Primeiro, porque ele não existe. E segundo, que é impossível aos seres humanos. Então, se tem uma coisa que a ciência tem que lhe trazer, e aí esqueçam todos esses doutores de merda e tal, que ficam com o diploma não querendo ouvir os outros, a ciência tem que te lhe trazer modéstia. Tem que lhe trazer aquela coisa do será, inclusive para si próprio. Porque até agora nós estamos falando da realidade que está para fora da gente. Olha como eu sou crítico. Mas será que aqui não é um ponto de higiene? Bom, mas essas coisas que eu estou convencido que são verdadeiras, será que é isso mesmo? Vai dizer, dizia o Sócrates, o momento supremo da crítica é quando ela vira autocrítica. Quando você é capaz de usar todo esse arsenal para a realidade extramental e também para si próprio. Então assim, olha, por que que eu já contei isso para vocês, né? Eu estudei, me formei em educação física, fiz uma tese de doutorado sobre políticas de lazer e de esporte, definindo esporte e lazer como direito social. Então sei que o futebol pode ser um dos momentos de lazer. E por que que eu cheguei para minha esposa e disse: olha, você tem certeza que você não liga para futebol? Porque meus filhos vão ser palmeirenses, não tem outra alternativa. Porque ontem eu estava tão nervoso e só deixei de ficar nervoso quando o Marcos Assunção fez o gol de falta, né?
Aí falou, pô, mas não tô ligado que o que tem mais hoje é a mercantilização do futebol, os caras se matando por causa de torcida, tudo isso tem claro. Mas que porra é essa que em um determinado momento eu pego e estou xingando o juiz com os mesmos nomes do que qualquer outra pessoa que por vezes não chegou nem perto dos bancos escolares, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que essa capacidade de olhar em mim e falar, cara, não adianta eu falar é assim e acabou. Eu tenho que fazer a autocrítica e dizer, pô, eu não posso fazer isso, né? Eu lembro que quando eu conheci minha esposa, ela, a primeira vez que a gente foi sair, ela foi com uma sainha meio curta. Aí sabe o que eu falei, gente? Eu tenho até vergonha disso. Eu falei, você tá indo com essa sainha por quê? Né? Qual o seu objetivo? Chamar a atenção? Não, babaca, eu tinha guardado uma coisa pra você, mas que agora você não vai usufruir porque eu vou ficar por aqui mesmo, nem quero sair com você. Olha, foi uma atitude drástica dela, mas foi tão educativa que eu falei, pô, vai saber que calcinha que ela tava e tal, e eu dei essa preservada. Aí depois de uns dias eu fiz a autocrítica, levei lá, buquê de flores, ela permaneceu sem retornar. Eu lembro que ela foi em casa primeiro, eu fui visitar minha família de italiano. O que nós vamos comer no domingo? Aí tava lá meu pai, não, eu quero nhoque, eu quero ravioli, eu quero lasanha. Ela falou, eu prefiro nhoque. Aí minha mãe fez nhoque e tal. À tarde, enquanto passava o jogo do Palestra, na televisão, meu pai, filho, toma cuidado, tem que matar o galo. Matar o galo é uma expressão do interior de São Paulo, quer dizer, você tem que mostrar na sua cara quem é que manda. Porque ela ousou dar um palpite que ela queria nhoque. Então olha de onde eu venho, né? Olha de onde eu venho. Reconhecer isso em si próprio é muito difícil. Aí quando você lê um livro e tal, você fala, não, mas isso não tem nada a ver com o Palmeiras nem com o meu machismo. Isso aqui está no livro. E aí quando você torna aquele livro um novo mandamento ou uma nova expressão de fé, aí você perdeu toda a possibilidade, toda a capacidade de fazer esse exercício de se aproximar da essência dos fenômenos. E é se aproximar. Portanto, aqui na nossa disciplina, que postura nós vamos ter? Primeiro, sempre ouvir os outros, honestamente. Ouvir os outros, lembra que é atitude crítica? Como é teu nome? Rodrigo. Rodrigo vai levantar e falar, Felipe, eu discordo de você por causa disso. Ao discordar, o Felipe não vai falar, então você é bobo e cara de menor. Não, o Felipe vai falar, cara, mas veja bem, por outro lado e tal, e nós vamos debater a coisa. E veja só, ninguém vai ficar tão agarrado aos seus supostos que não seja capaz de reexaminá-los a todo tempo. Então, a autocrítica é fundamental. E se ninguém pode deter a essência do fenômeno, por que você quer ser arrogante? Ou seja, o que nós falamos sobre cadeira aqui, não quer dizer que seja mentira, mas tem tantas outras coisas que cadeira também é, e que a gente não esgota a realidade, esgota, gente. Então toda a dissertação de mestrado, toda a tese de doutorado, todo o artigo, ele já é manco, ele já tem alguma insuficiência necessariamente. Então nós não podemos criar um novo bando de arrogantes, e que aí são os piores, os arrogantes com o livro embaixo do braço, né? Que aí ouve mais o que o Josino fala, ou não ouve mais o que o outro colega do departamento fala, o que a tua mãe fala, não é capaz de escutar os outros e rever a todo tempo as coisas que pensa. Volto a insistir, já ouviram falar do Barão de Itararé? O Barão de Itararé foi um grande brasileiro, foi deputado, vereador pelo Partido Comunista Brasileiro, e era um grande sacana, ele dizia que ele era um frasista, né? Uma das frases que ele tem, que eu acho maravilhosa, é assim, ó, muitas vezes, de onde menos se espera, é dali mesmo que não vem nada, né? Porque, na grande maioria das vezes, é isso que acontece, de onde menos se espera. Mas ele tem uma muito legal, ele era um sacana, ele fez medicina até o 5º ano, e aí, como ele era crítico e tal, os professores, às vezes, não suportam o aluno que fica te questionando, né? E aí o professor de anatomia, ele estava conversando com outros, quis sacaneá-lo, falou, senhor Aparício, o nome dele era Aparício Torelli. E aí ele disse que ele era o Barão de Itararé. Itararé é uma batalha no Brasil que não houve na época da Guerra do Paraguai. Ele, então, sacanagem, dizia que era Barão de Itararé. Ele dizia, olha, e não
escolhi ser duque porque eu sou muito modesto, né? Então eu tinha um brasão na família dele, um sacana. E ele está na aula, senhor Aparício, cara, porque ele está desatento, quantos pulmões nós temos? Ele olhou para o professor e falou 4. Aí o professor virou para o Efraim, só que era uma mulher, né? Efraim, vai buscar um pouco de alfafa lá fora, né? Para sacanear com ele. Aí o Aparício virou e falou, e Efraim, para mim só traz um café. O cara é um filho da puta. Aí o professor ficou, o senhor é muito... Expulsou, ele falou, professor, o senhor precisa aprender a perguntar, né? Na verdade, eu tenho 2 pulmões, mas eu e o senhor temos 4. Né? Então o senhor precisa e saiu lá. O Aparício Torelli, uma das frases mais interessantes que ele formulou na arrogância dos doutores na sua condição de deputado, de parlamentar, foi a seguinte: olha, o diploma não diminui a orelha de ninguém, né? Não faz você ficar menos burro porque você é titulado. O que faz você ficar muito mais burro, muito mais insensível ao real e incapaz de se aproximar da essência é quando você julga que já sabe. A pior forma de ignorância é a sabedoria presumida e também gera a principal forma de arrogância. Colegas, nós que estamos aqui na universidade, vocês nunca viram exercícios de arrogância dos seus professores ou de vocês mesmos? O tempo todo. Então, se a gente vai aqui lidar com a ciência, acho que o primeiro ato educativo de nós todos, inclusive meu, é, rapaz, nós temos limites. Nós não somos capazes de conhecer toda a realidade, porque essa é uma realidade que está em constante transformação. Primeiro. Segundo, que é impossível ao único homem saber tudo sobre todas as coisas. É impossível, ontologicamente impossível. Tá? Então, o que faz a ciência e a atitude crítica? Ela nos permite esse exercício de duvidar do aparente para a gente se aproximar da essência. Na grande maioria das vezes, a aparência é um dos momentos da verdade, mas não é toda a verdade. Mas, algumas vezes, inclusive, a aparência é enganosa, é mentirosa. Tá certo? Colegas, então o que nós vamos tentar aqui é fazer um exercício de ver o que é essa capacidade humana de entender a pluricausalidade da realidade, do mundo, das explicações que somos capazes de dar, a fim de interferir sobre essa realidade. Interferir em que sentido? Me parece que a ciência só se faz necessária se for para diminuir as dores do mundo, se for para fazer com que nós tenhamos um mundo de fato humano, em que o ser humano venha em primeiro lugar. Por isso, nosso próximo passo é o texto do Brecht. No próximo encontro, eu vou passar os 2 curtas-metragens e nós vamos fazer uma atitude crítica de um determinado conceito de liberdade que eu vou passar para vocês. Os curtas são só para alimentar a criatividade. Se vocês quiserem pegar em dicionário de filosofia ou uma poesia que trata de liberdade para trazerem para cá, a fim de de elaborarem, de efetivarem o exercício de vocês, estão liberados, né? Só pega a referência para depois botar no texto de vocês, tá bom? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Desculpa ser repetitivo, mas eu acho que é fundamental essa repetição para a gente acabar com a nossa arrogância e ver o que de fato é essa atitude crítica, tá bom?